Amado, eu te amo, eu te adoro. Vamos lá para uma leitura, né? Faz tempo, pelo menos eu tô morrendo de saudades. Eu espero que vocês também. E vamos lá. Estive fazendo processo de cura presencial vários dias, que foi maravilhoso. Eu sou super grata pelas pessoas que eu tenho, né? A grande honra e o grande prazer de cruzar o caminho nesse plano, nessa dimensão e que fazem parte da minha jornada. Então vamos para uma leitura para o nosso momento, aquilo que a espiritualidade quer te trazer hoje, tá? Trabalhar bastante hoje com a energia do Arcanjo Miguel, vamos ver o que ele tem para trazer. Uma leitura intuitiva com opções, porque nós precisamos de um direcionamento, as coisas não são fáceis, o caminho não é fácil, muitas vezes a gente desanima, muitas vezes a gente está super empolgado. É muito importante entender que existe um tempo para as coisas se manifestarem na nossa vida. Geralmente as pessoas, às vezes, querem resultado daquilo que elas estão plantando imediatos, ou mesmo de uma leitura que a espiritualidade trouxe, uma energia. É preciso entender que você vai ser testado para ser aprovado, então não é do jeito que a gente quer no nosso tempo que as coisas se manifestam, e muitas vezes a gente entender, tá passando por um desafio, tá passando por alguma determinada situação, o que eu tenho que aprender com isso? Qual é a lição que eu não aprendi? Qual é o mecanismo de autossabotagem, eventualmente, que está, né, em operação nessa situação, nessa dinâmica, né? Buscar o entendimento mais profundo daquilo que está te limitando, né? As questões de sombra, as questões de negação, as questões energéticas, o seu próprio plano evolutivo encarnatório. Muitas vezes a gente vai passar por desafios para criar uma estrutura de um caminho. Então é muito importante ter o entendimento que as energias, elas também se transformam, elas são uma possibilidade diante de muitas, considerando o livre-arbítrio das pessoas envolvidas, né? Então buscar o máximo de discernimento e o máximo de alinhamento possível para que realmente você esteja em consonância com a melhor probabilidade e possibilidade de manifestação do que quer que você deseja na sua vida e de uma jornada, né, nesse plano, tá? Vamos lá, gratidão, façam todos bem-vindos. Vamos por opções. Primeira opção, coraçãozinho de ametista. Segunda opção, ametista lavanda. Terceira opção, obelisco de ágata. Quarta opção, pirita. Quinta opção, concha rosa, tá? Pode escolher mais de uma opção, pode falar de diversos assuntos, uma complementar a outra, enfim. Às vezes também a gente erra na escolha, porque a gente vai pela característica do objeto que a gente mais gosta e não necessariamente com uma intuição, então é importante buscar o discernimento. Primeira opção, coraçãozinho de ametista. Segunda opção, ametista lavanda. Terceira opção, obelisco de ágata. Quarta opção, pirita. Quinta opção, concha rosa. Entendendo que é preciso ir adquirindo maturidade espiritual e o próprio discernimento com relação às situações que vêm na sua vida, tá? Então, assim, muitas vezes tem coisas que estão, digamos assim, predispostas a acontecer e não vai sair exatamente do jeito que você gostaria, porque tem a questão do livre-arbítrio envolvido e tem a questão de próprios testes espirituais que você precisa enfrentar. Um dos testes mais difíceis é a resiliência, é a paciência, né? O saber esperar o tempo divino, é o saber entender que as coisas levam um tempo entre o plantar, né, a semente que é plantada, a maturação e a colheita. As pessoas querem as coisas assim e não é assim que funciona. Pode manifestar uma coisa assim muito rápido? Pode, quando existe todo um trabalho prévio ali de estruturação daquilo e existe toda uma questão de uma manifestação que ela já foi cultivada, entende? Então é isso, vamos lá. Primeira opção, pedi e vos será dado, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Amada presença, eu sou, ouve-me, Deus, manifesta-te e cuida, descreva os seus problemas. Maravilhoso, né? Coloco agora em ação em minha vida, poderosa presença eu sou, para corrigir tudo aquilo que seja inferior à perfeição. Eu sou o poderoso canal de justiça, incitando a todos, agora e para sempre, a que sirvam somente a causa de Deus na terra e a luz de Deus. Eu sou a vida que flui através de toda a manifestação.
Eu sou a poderosa presença que governa a minha vida e o meu mundo, e eu sou a paz, a harmonia, a coragem autossustentadas, que me conduzem serenamente através de tudo com que possa me defrontar. Deus, a poderosa presença eu sou, governa com invencível poder em todo lugar nos corações e mentes da humanidade. Que a poderosa presença eu sou traga para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, todo o poder, toda a clareza, toda a majestade, toda a grandiosidade que seja possível, entendendo que muitas vezes a gente vai precisar enfrentar batalhas, fazer escolhas assertivas, passar por decepções, sim, passar por questões bem profundas a nível de alma, tá? Que são necessárias, assim, na minha jornada, só nessa encarnação, passei por coisas muito desafiadoras, continuo passando. Então, assim, não é um passeio no parque, eu sempre digo, é necessário firmeza, é necessário busca, comprometimento, entrega, resiliência, né? Buscai e acharás, batei e abrir-se-vos-á. Então, vem muita energia de Yeshua, do Cristo, tá? No entendimento de que nem tudo vai dar certo no momento que você deseja, ou da forma que você deseja. A manifestação toda, ela segue um plano superior, todos viram Cristo como um derrotado, não compreenderam que ele trazia nível de conhecimento. Ele sabia que ele seria traído e mesmo assim ele escolheu lavar os pés de todos os apóstolos, assim como de Judas, né? Então ele sabia desde o início que Judas o trairia, nem por isso ele deixou de dar toda a oportunidade para que Judas tomasse um caminho diferente. Então, entendendo que nem sempre está no nosso controle as coisas que nós desejamos fazer com que se manifestam, porque existe a questão do livre-arbítrio, tá? Então, existe uma predisposição para que algo aconteça e os planos, eles podem seguir numa direção diametralmente oposta àquilo que você busca, porque depende muito a equalização da sua vontade com a vontade divina, a vontade do outro, tá? Então, é importante desenvolver essa maturidade para uma compreensão maior das coisas que não saem como esperado ou como desejado, ok? Também uma resiliência para poder enfrentar a época de desafios onde você é provado, tá? Então, aqui é bem importante sair de um viés de negatividade, de preocupação, de ansiedade, de buscar formas, tá? De noite sem dormir. Aqui existe muita ansiedade que é preciso ir soltando, tá? Cuidado com os pensamentos negativos, ele vai produzir a atração de cenários que não são agradáveis se você continuar alimentando. Então, é muito essa questão de trabalhar a positividade, tá? Com autocontrole, autodomínio, tá? Confiar, né? Olhar para os lírios do campo que não tecem e nem fiam, e no entanto nem Salomão se vestiu como um deles, tá? Então é muito isso. Trabalhar também a confiança em Deus, a entrega em Deus dos seus problemas, das suas questões. Tudo aquilo que você não compreende, busca, pede para que ser-vos-á dado a compreensão. Abertura de caminhos, uma nova energia, novas oportunidades, tá? Os obstáculos, eles são muito para testes, para que você desenvolva resiliência, compaixão no nível maior, percepção. Tem uma questão aqui também de como se você tivesse que desenvolver a devoção a uma causa, tá? Maior foco no processo espiritual, da forma que você tem levado, tá? Aqui existe muita ansiedade e imediatismo, tá? Tá uma energia, assim, muito ansiosa e imediatista, como se quisesse que manifestasse aquilo que foi prometido em algum aspecto, em alguma situação, tá? Alguma leitura, em alguma forma de contato com a espiritualidade, que se você quiser escolher em semanas aquilo que é um processo, então, cujo lapso temporal de manifestação e espiritualidade fala que pode demorar anos, tá? Então, existe todo um processo para você chegar onde você deseja e é como se você não quisesse passar pelo processo, quisesse colher resultados de uma forma meteórica, rápida demais, só que não é assim que as coisas funcionam. Existe toda uma necessidade de maturidade, maturação, adequação, entendimento e desenvolvimento. Quanta foi tudo pro
9 de copas invertido, então é como se existe uma energia de eu não consigo acreditar nos sonhos. Vou até trocar o deck que eu não vou descer para pegar tudo. Tem questões de karma negativo envolvendo também as dinâmicas, tá? Aquilo que você está acontecendo. O importante é acredite, estude a respeito, se dedique, se coloque nessa energia positiva que você vai ter respostas, tá? Abundância, oportunidades, resoluções. Então aqui é muito domínio da ansiedade, certo? Muito lidar com os pensamentos negativos, buscar mais a verdade, buscar clareza. Então, falta clareza. A questão emocional aqui, muita autossabotagem, relacionamentos e intuição, assim, é como se você estivesse contrariando a própria intuição. Então, tá na hora de buscar muito a verdade, inspiração, comunicação e fazer ajustes. Então, buscar muito a comunicação angélica, arcangélica para te ajudar, tá? Né? Existe muito medo, pode ter alguma ruptura de algum nível, pode ter questão contratual de trabalho, ou mesmo se afastar do núcleo familiar, ou questões que você não possa não se sentir seguro em dar um próximo passo, essa nova jornada, ou achar que eventualmente você cometeu um erro em fazer uma escolha numa nova direção, mas entenda que é preciso trabalhar calma e a tranquilidade. Entendendo por que você está passando por isso, pedir para a espiritualidade te trazer o discernimento daquilo que você precisa trabalhar nessa dinâmica específica que está lhe causando ansiedade, preocupação, angústia, tá? Certo? Alguns foram numa direção nova, sem estar seguros da direção nova, nível profundo, ativando mecanismos de autossabotagem porque não se sentem capazes de realizar aquilo que se propuseram. Então, existem questões de mudanças que não foram felizes, encerramento de vínculo de trabalho, ou seja, afastamento do familiar, do círculo parental. Então, mudanças de estado, mudanças de país, questões assim que estão causando muita insegurança, tá? Então, aqui é preciso agir com mais maturidade, buscar o entendimento que as coisas elas demoram para acontecer de acordo com aquilo que é o planejado, e muitas vezes nós ativamos os nossos próprios mecanismos de sombra, de autossabotagem. Aqui tem muita questão de sombra psicológica. Então, o que acontece? Quando eu não me sinto capaz de ser feliz, não me sinto capaz de manifestar prosperidade longe do meu núcleo familiar, não me sinto capaz de viver sozinho e criar prosperidade por mim mesmo, eu vou manifestar mecanismos de sombra, a minha sombra, tá? Seja ansiedade, seja noite sem dormir, seja criando um mecanismo para que as coisas não se manifestem, para que honre a crença de que você não consegue, para que honre aqueles pensamentos negativos, aquelas profecias automanifestas negativas, tá? Certo? Que trazem justamente a materialização temporária do seu pior medo, digamos assim, das suas piores inseguranças, projetando fora aquilo que carrega dentro, por não se sentir capaz, eventualmente, seja de mudar de trabalho, seja de mudar de estado, de país, de núcleo, né? Ir para longe do núcleo familiar, de relacionamento, tá? Então, aqui são os conflitos internos que estão te trazendo insegurança, tá? Então, a busca por equilíbrio, procura no nível mais profundo e o entendimento da sua própria sombra psicológica, tá? Eu super recomendo um curso chamado Sombra Psicológica, acho que do Ali Couto, um livro, na verdade, o curso Reino das Sombras, porque aqui é a questão de sombra que está afetando na manifestação daquilo que você deseja, ou em cocriação de uma realidade que ela é diametralmente oposta àquela que você espera. Por quê? Porque você entrou no mecanismo da autossabotagem e você vai cocriar uma realidade que você não quer. Por quê? Porque você não aceita ter sucesso, ter realização, não se sente capaz, tem medo de perda, tem medo de ficar longe do núcleo familiar, tem, sabe, determinado relacionamento de karma que você soltou eventualmente, mas não está seguro disso, tem apego. Enfim, são os conflitos internos e a sua questão da sua sombra psicológica que está afetando, tá? Então, aqui, questões de insegurança, não se achar capaz, questões de manipulação, questão energética também influenciando, tá?
Um contexto familiar, pai e mãe, dominadores, manipuladores que querem te manter num contexto e num espaço para estar mais seguros. Então, existe muito apego, energia de apego, energia, né? Seja a filhinha do papai, a filhinha da mamãe, ou o filhinho, que sai para viver a vida no outro país, no outro espaço, e não se sente seguro, não se sente capaz de manifestar e começa a auto-sabotar, tá? Relacionamento, mesma questão. Se coloca numa posição de não quero soltar, eu solto sem ter certeza de uma determinada dinâmica, tá? Então aqui, o que a espiritualidade te recomenda? Meditação, você entender os seus próprios mecanismos de autossabotagem, a sua sombra, o que tá fazendo você se afastar daquilo que você mais deseja, o que tá fazendo com que aquilo que mais deseja e que prometido foi não está se cumprindo porque eventualmente a sua sombra está interferindo na manifestação. E a nossa sombra deve ser curada pela consciência, tá? Entendendo profundamente como funciona o mecanismo. Então, uma pessoa que tem medo de perda, ela vai criar obstáculos para que ela acesse algum grau maior de conquista em qualquer nível, profissionalmente, financeiramente, relacionamento, tá? Por quê? De independência também. Por quê? Porque ela não se sente capaz, ela tem muito medo de perder, ela não se sente capaz de manifestar aquilo e ela não quer lidar com a perda. Então, se eu não quero lidar com a perda, eu nem ganho. Observe o significado do número 16, tá? Pesquise, significado espiritual, tá? Então, assim, existem questões aqui de perda financeira, ou falta de estrutura, falta de estabilidade que vai precisar lidar para que realmente esse ciclo mude. Porque é como se realmente tivesse tudo certo para o ciclo mudar e para um espaço muito melhor e que no fim você não está conseguindo se permitir, se deixando dominar por ansiedade, por medo, tá? Então, muitos precisam direcionar para uma outra local, tá? Se movimentar para uma nova direção, outros já se movimentaram, mas existe muita insegurança aqui nessa energia, muita ansiedade, muita crise psicológica, digamos assim, e é a sua sombra, tá? Então, esse contato com a sombra que vai precisar, esse olhar, tá? Esse acolhimento da própria sombra, essa consciência, esse enfrentamento das próprias sombras, a palavra é exatamente essa, enfrentamento da própria sombra que tá ali pronta, que ela precisa ser integrada, pronta para criar obstáculos que para você não conseguir algo porque tentando te proteger de possível perda ou de possível conquista ou de possível satisfação que contraria a expectativa profunda a nível inconsciente de si próprio, de merecimento, de valor, tá? De condição. Só trabalhar bastante ansiedade. Quem tirou essa opção, entender qual é a sua sombra, se possível faça consulta, se essa escolha realmente espelha o seu momento, porque olha, é muita ansiedade, tá? Proteção, abaixe os seus escudos, então é como assim, você precisa aprender a confiar, soltar, enfrentar os seus medos para realizar os seus desejos. A gente não realiza nada se a gente não enfrentar os desafios e vencer, tá? Cavaleiro, seja corajoso e honesto. Então, assim, tem batalhas a serem enfrentadas para a gente conquistar os objetivos, né? Nada cai do céu. É só chuva e bosta de passarinho. Guardião da medicina, esteja aberto para informações de cura. Para quem faz trabalho com a medicina, vai ajudar bastante a ter um entendimento maior do que está acontecendo, tá? Então, assim, o que está se manifestando na tua vida é para manifestar, para aflorar o seu lado selvagem, o seu lado conquistador, para você superar limites, tá? Limites autoimpostos a nível de sombra, que muito o arquétipo da águia e do lobo vai te ajudar, tá? Então, assim, você vai ter que enfrentar, do pavão também, você vai precisar fazer o enfrentamento maior. Então, aqui tem muito uma questão também de necessitar de validação externa, de codependência, tá? Então, é muito difícil a gente deixar, por exemplo, de depender do nosso núcleo familiar e criar uma estabilidade, uma independência fora. Então, aqui é como se tivesse uma grande mudança que ou já se manifestou, está iminente a manifestação dela, que você está não conseguindo lidar, porque existe muito desconforto aqui a nível energético, a nível emocional, tá? Carregando culpa. E o medo da perda, medo da solidão, medo de não ser feliz, medo de não conseguir, tá?
É como se você esperasse o cenário perfeito para que as coisas aconteçam de uma forma que você determinou passo a passo de cada desenrolar, de cada fato, tá? E não é assim que funciona, as coisas elas acontecem no tempo divino. Então, nós somos tentados e testados, a gente vai precisar denotar uma firmeza, liberar a si mesmo. Então, assim, você está preso em medos que não fazem sentido de uma perspectiva superior, mas que faz sentido para você, porque são desafios, núcleos de desafios, tá? Mas aqui é uma prisão interna, é muito os seus próprios medos que estão de coisas que nem tem tanta possibilidade de se manifestar, exceto pelas profecias negativas auto-manifestadas que às vezes acontece, tá? Para que você realmente seja livre e feliz. Então, assim, se observar, ser o mestre de si mesmo, né? Fazer meditação, fazer oração. Aqui, ressonância harmônica com o professor Hélio Couto vai te ajudar a enfrentar as suas sombras e vencê-las, porque é um enfrentamento, é a noite escura da alma, o processo que você está passando nesse momento, e que você vai ter que lidar melhor para chegar nesse espaço de merecimento da opulência, né? Para chegar no tempo de você liderar ou de você ter uma conquista significativa. Então, aqui existe o seu trabalho interno que é necessário fazer para você chegar ao resultado que você deseja. Tudo exige uma preparação, tudo exige ser testado e aprovado para que as coisas aconteçam e sempre no tempo que é para elas serem. Então, aqui é como se você quisesse se distrair com questões externas ou que as coisas elas simplesmente acontecessem na velocidade da luz quando os seus processos internos, as dinâmicas internas não permitem a manifestação do que você deseja no tempo que você deseja, ok? Então, é muito isso. Então, assim, ou você confia ou você não confia, tá? Então, assim, você vai aprender a lidar com a sua ansiedade, com a sua insegurança, tá? Com a solidão, com a solitude, transformar a solidão em solitude, com os percalços no percurso, com pedras no caminho, a palavra é bem essa, com bloqueios aparentes ou reais, tá? Por quê? O que essas pessoas vão me ensinar? Por que eu estou enfrentando isso? Por que eu estou passando por isso? Entende? O que isso tem a ver com a minha sombra psicológica? Quais são minhas sombras psicológicas? Eu preciso fazer um vídeo sobre sombras, certo? Porque tem a ver com você mesmo, lições aí de autodesenvolvimento e automestria. A matriz divina, interconectada, sincronicidades, as coincidências de Deus, ou coincidência divina. Tem um livro chamado Matriz Divina, do Greg Baden, que é super bom. Você precisa entender a sua sombra. É ela que está atuando na sua vida hoje e que necessita que você trabalhe e ilumine e vence essa questão, supere essa questão para que se manifeste aquilo que de fato prometido foi, aquilo que você está esperando um cumprimento. Templo da Verdade, chakra laríngeo, tá? Autenticidade, autoexpressão e vencer bloqueios do laríngeo, da manifestação, tá? É porque aqui também existe muita energia no seu campo, como se você não tivesse conseguindo cortar cordas, cordões etéricos, tivesse dividido. E uma casa dividida não subsiste. Dividido entre... tivesse tomado decisões ou viesse a tomar decisões que colocaram você muita divisão interna. Então, você não está inteiro. Né? Se você decidiu se mudar, por exemplo, você gostaria de estar, né, tá carregando culpa por ter deixado o núcleo, por exemplo, saiu de um trabalho, na insegurança de ter outro, você está ansioso e você não está confiando que vai se manifestar o outro. Sabe aquela coisa que eu preciso soltar uma coisa para poder receber a outra? Então, esse processo ele não estava sendo realizado da forma mais saudável e mais positiva. Então, desenvolver essa positividade, essa confiança, essa firmeza. Aqui é falta de firmeza e esse alinhamento da sua sombra, tá? Entendendo que o que está se manifestando no entorno é a sua sombra atuando para te proteger de algo que ela considera um perigo, tá? Então, mecanismos de autossabotagem aqui gritando, ok? A partir desse centro de você aprender a lidar com a sua sombra, com a sua autossabotagem, porque todo mundo precisa, a gente não pode ficar numa energia de codependência, precisando de terceiro como, sabe, um ponto de firmeza para as nossas decisões. A gente acredita em algo, segue numa direção, a gente não faz, tá? Então, esse desenvolvimento interno de
firmeza, de determinação, de olhar as coisas de uma perspectiva mais holística, mais elevada, e em todos os aspectos, mas qual parte de mim está me impedindo de ter o sucesso, ou estou sendo prematuro no desejo de resultados que não estão se manifestando no tempo que eu desejo, tá? Certo? Aqui trabalhar com os anjos, pedir ajuda para os anjos e com o cubo de Metatron, geometria sagrada, a flor da vida, vai te ajudar muito. Um time esforçado, caridade, tá? Validação, paciência, ciência da paz. Sem paciência você não vai conseguir aquilo que foi prometido de se manifestar. Não é no seu tempo, é no tempo divino e no tempo que tem que ser. Tá bom, meus amores? Vamos lá para a segunda opção, gratidão. Para quem escolheu, ametista lavanda. A gente volta, fica fora bastante dias, uma outra pegada, uma outra energia, volta meio perdido, desacostumado. Amado, eu sou, eu te amo, eu te adoro. Quais são as mensagens para quem escolheu a ametista lavanda? Que o universo quer? Arcanjo Miguel, hierarquia de luz, Yeshua, bem amado Micael. A vitória, ela é daquele que passa pelas batalhas, que faz os enfrentamentos necessários e que faz escolhas que têm em consonância com aquilo que deseja manifestar. Aqui existe uma questão de você ter sido testado e foi aprovado, então algumas coisas se modificarão na sua vida. É como se uma grande colheita inimaginada, ela é iminente por conta de merecimento. São pessoas que têm bastante merecimento, que acessaram essa energia. Procure estar alinhado, confiante, não se deixar afetar pela energia negativa do externo e por questões que eventualmente venham de outras fontes, de outras pessoas, tá? Porque aqui manter-se sua vibração alta, elevada, a fé, o comprometimento que você já vem mostrando é o que vai permitir que você receba os louros da vitória tão longamente cultivada. Aqui fala muito de afastamentos, de viagens, de transformações, tá? De proteção espiritual, de mudança. Mudança, novos rumos, nova estabilidade, tá? Uma força que produz estabilidade, mudanças também promovidas, seja por pessoas e situações que venham à distância, ou seja, um novo caminho, como se conseguisse ter uma perspectiva muito maior. E aqui fala também de ajuda, tá? Então, seja viagem, seja um novo caminho profissional, seja um novo caminho de vida, uma nova forma de se relacionar, um novo relacionamento. Aqui fala de coisas estruturadas e que demoraram para chegar, mas que agora a chegada é iminente. É como se você conseguisse visualizar tudo no horizonte da sua vida. E isso que você tem visualizado, ele é para se manifestar, tá? Questões aqui de justiça divina, de merecimento muito intenso. Fala de proteger a criança interior e de cuidar bastante da criança interior. Se tiver filhos, proteger os filhos, observar bastante os filhos, tá? Que fala muito da questão de buscar por proteção e o afastamento de qualquer contexto que possa te trazer dúvida, negatividade, sofrimento de algum tipo, decepção, tá? Que é a solteira feliz e próspera, como eu costumo dizer, fala de prosperidade, tá? De chegar num novo espaço de prosperidade, de abundância. A partir desse centro de estar alinhado com a própria verdade e não se permitir titubear. Aqui fala muito de influências energéticas que tentam te tirar do seu centro de autoconfiança. De novas informações, de uma nova energia, de uma nova força, a partir desse centro de verdade de construir as coisas com base numa nova força, num novo poder, numa nova clareza, mas fala de muito auxílio externo, tá? Trabalha bastante com a energia de Yeshua, do Cristo Miguel, muita energia externa, o arquétipo do tigre, do leão. Aqui que você está pronto para conquistar grandes coisas ou aquilo que você realmente vem trabalhando muito,
tá? E existe muito auxílio, muita intervenção divina para te proteger de bastante coisas aqui, tá? Então, aqui existe um certo medo de más notícias, ou de que determinadas escolhas não funcionem, ou de que determinadas situações venham a acontecer que não são positivas, e que fala muito de transmutar o teu medo e de buscar a proteção divina cada vez maior contra qualquer um que queira te atacar. Mas existe aqui muita proteção. Papa com Imperador. Fala de caminho espiritual, de relacionamento, de estrutura, de purificação, de muita conexão aqui com a Santíssima Trindade, com o Sagrado Masculino, com o Sagrado Feminino, com a Shekinah, com o Divino Espírito Santo. Aqui existe toda uma questão de proteção divina, de caminho espiritual sério. Se trabalha com espiritualidade, terá um tempo de abertura e de caminhos de conseguir mais recursos, de conseguir êxito, tá? Relacionamento fala de compromisso também, de integração, tá? O que quer que seja, fala aqui de poder e autoridade, de domínio. Também fala de alinhamento, 2 arcanos maiores super importantes, juntinhos, alinhamento no caminho espiritual. E fala de proteção de alguém muito importante, tá? De estrutura material, de um caminho estruturado. Aqui são pessoas que passaram, se você não é seu caso, você escolheu a opção errada, então escolha outra opção. Por um longo processo, uma longa jornada de despertar espiritual e de encontrar maturidade espiritual, tá? Como se você tivesse respondido a situações. Agora que existem alguns medos, seja de ser atacado, seja de não ter o suficiente, seja de escassez de algum nível, tá? Então, esse enfrentamento dos medos é muito importante. Vencer as ilusões, tá? E não se deixar levar na energia negativa dos outros, tá? Não se deixar contaminar por aquilo que vem, certo? A nível de inconsciente mesmo, por conta de um grande processo de cura aqui, que está sendo finalizado, ou já foi finalizado, de autossabotagem, onde você atraía situações que não eram boas, pessoas que não eram boas, pessoas que acabavam abusando, tá? Alguns também, o passado, já estão numa nova energia de manifestação de coisas, mas ainda como se estivesse muito preso num passado de dor e sofrimento, tá? Apesar de ter feito um grande trabalho de cura, ainda existe resquício, seja o medo de que voltem situações, medo de cobranças kármicas pesadas, ou medo mesmo de ataque, de erro, de atrair pessoas que não são boas, tá? De não receber o que você deseja, ou seja, do amor não se manifestar, do relacionamento não ser aquilo, do trabalho não ser aquilo. Mas aqui eu sinto que tem toda uma estrutura muito grande, um caminho muito estruturado de realização mesmo, de manifestação, de cocriação e de proteção divina, e que tudo se resume a trabalhar as crenças ou as reminiscências de crenças de escassez, rejeição e abandono, tá? De ficar preso no ciclo, nos labirintos mentais negativos, em ciclos que não são legais, tá? Por quê? Porque aqui existe toda uma questão de saúde, de prosperidade, de abundância, de transformação mesmo. Então, seja abertura profissional, seja relacionamento numa nova forma, seja trabalho. Aqui existe um alinhamento em todas as áreas da vida, e o processo de cura é muito do corpo mental inferior e do corpo emocional que está finalizando ou que precisa ser finalizado, para que você realmente libere todo o conteúdo e se transforme tão profundamente que você se sinta completamente à vontade com essa nova consciência, e não se autolimite ou se auto-sabote mais. Acredite em si mesmo, tá? Acredite nas mudanças, na verdade, acreditar, sabe, nas pessoas, abraçar a paz, acreditar que é possível viver em paz, que é possível ser feliz, tá? Porque são pessoas que sofreram muito, passaram por grandes restrições, grandes perdas, grandes situações de trauma, e agora é uma nova fase, é um novo tempo, tá? Seja num relacionamento que promove muita felicidade e contentamento, seja na sua missão de alma, no seu caminho, mas é como se você não se sentisse suficiente, não se sentisse capaz, ou não conseguisse estar tão alinhado ainda com essa energia de prosperidade e estabilidade, porque não reconhece o próprio valor em alguns níveis, o próprio merecimento, o quanto o alto preço pago por esse espaço,
tá? E é isso que é preciso trabalhar, porque aqui existe dois arcanos maiores, o carro e o louco. Novos inícios, uma direção correta, que a ativação da Merkaba de proteção pessoal vai ajudar a cubo de Metatron. Eu sou ativar Merkaba de proteção pessoal, porque aqui existe uma nova jornada onde você vai levar o coração puro, todo aprendizado, mas agora você está alinhado, né? Agora você pode seguir em direções que vão trazer felicidade e contentamento. Agora você tem auxílio mais profundo do universo. Agora você tem o auxílio do divino. Agora quem conduz o carro da sua vida é o sagrado, são forças superiores, né? Agora você está regido pelos arcanos maiores, então toda a sua insegurança, ela não não tem um embasamento em fatos, tá? E sim, elas são um reflexo de medos internos que você carrega, insegurança, tá? Porque o que o universo tem para você é um novo início, com abundância, com felicidade, com contentamento, com relações equilibradas, com relações felizes. Aqui são pessoas que sofreram muito nas dinâmicas de relacionamento, não só a nível afetivo, tá? Só que aqui existe trabalho duro, existe comprometimento. Então, os louros da vitória, a grande vitória, ela é merecida. Então, é um trabalho de vidas e vidas aqui, quem escolheu essa opção, que está fazendo essa busca por alinhamento, essa busca por transformação, essa busca por realização, tá? E mesmo sem entender, e mesmo perdendo, e mesmo sendo, né, derrotado em tantas e tantas vidas, encarnações e situações, você continuou, e é por isso que as coisas elas vão sair de um período onde elas eram muito difíceis e demoradas e impossíveis aparentemente, para um período onde você vai receber muito, período muito mais fácil, período mais feliz, tá? Onde você vai encontrar pessoas que vão te ajudar, onde a sua própria espiritualidade vai conduzir o seu processo, onde o amor será uma constante na tua vida, onde havia escassez de amor, onde havia severidade, né? Onde havia um grande deserto, se transformará num maravilhoso oásis. Por quê? Justiça divina. Porque a busca por equilíbrio, a busca pela verdade, né? Continuar no caminho doesse a quem doesse, custasse o que custasse, essa resiliência, essa capacidade de enfrentamento, essa coragem, ela vai se materializar em coisas muito belas, essa falta de amor, essa falta de poder contar com alguém, essa falta de pessoas confiáveis, os medos, os bloqueios, né? O inferno que você enfrentou, ele foi capaz de transformar você num alinhamento com a sua essência divina, com os mistérios, né? Com a jornada iniciática. Então, esse caminho espiritual de purificação, de entendimento, para enfrentamento dos próprios medos, das ilusões, das codependências, um caminho de transformação, de purificação, de deixar para trás tudo aquilo que era tóxico, indigno, tá? Então, assim, é isso, vale a pena servir, né, ao nosso propósito maior, vale a pena seguir as diretrizes do nosso eu superior, vale a pena buscar corrigir todas as nossas imperfeições na medida do que é possível, para que a gente manifeste a essência divina, porque aí a nossa vida se desenrola, os milagres acontecem, tá? Muitos aqui têm grande capacidade de ler o tarô ou usam muito o tarô para essa ferramenta de iluminação, de ascensão, de consciência, de expansão, de alinhamento, e isso é muito importante. Esse trabalho duro para quem fez vai se manifestar, né? Aqui é muitos um encontro de amor, encontro de chama gêmea e alma gêmea, ou mesmo quem já tem um relacionamento nesse patamar, no aprofundamento da relação. Aqui fala de muita proteção, aqui fala muito de o guardião dos mistérios, o lótus sagrado, produzido por uma união pura e verdadeira das chamas gêmeas, tá? Ou das almas gêmeas de tempo divino, mas principalmente a união de chama gêmea aqui, para que a vida tenha uma outra conotação, para que você consiga ser feliz. Agora, é muito importante você lidar, né, com as ilusões, porque aqui existe muito merecimento. Tipo, aqui as ilusões é no sentido de que as coisas não podem mudar tanto, eu não posso ser feliz, né, nada de bom acontece o tempo suficiente, porque aqui tem muito uma questão de felicidade material, sucesso, né, amor, materialização de uma realidade, de uma estrutura material, cocriação a partir de um centro correto,
centro do amor incondicional, do centro do alinhamento com a verdade, com a justiça e equilíbrio universais aqui. Então, existe aqui muita proteção, muita felicidade, muito contentamento, tá? É que como se o seu trabalho fosse uma música pro universo, que vai... o seu trabalho, o seu processo, a sua vibração, as suas escolhas, é uma música divina, que vai trazer a proteção de alguém valoroso, que você já conhece de outras vidas, ou até mesmo de outros planos, justamente por justiça divina, tá? Para te trazer o amor tão longamente sonhado e merecido, para te trazer todo esse conforto, para te trazer toda uma estrutura, esse auxílio, né, para uma estrutura. Então é tempo de ação, é tempo de que as coisas realmente vão acontecer, e é muito você lidar com seus medos mesmo, com as suas inseguranças, com esse finalzinho de processo onde tudo deu tão errado, de tantas vidas, de tanta dor e sofrimento, que muitas vezes é difícil acreditar que a coisa é que você pode ser feliz, né? Você vai saber o que é o verdadeiro valor, ou o verdadeiro alguém valoroso, você vai saber conseguir ancorar estrutura material, felicidade, contentamento, realização, tá? Porque é o trabalho perfeito, né? Então, quem faz o que a espiritualidade determina, o que ele determina, a própria consciência superior determina como plano evolutivo, chega nesse espaço de realmente ter em abundância, ter para dar e de receber aquilo que você plantou, para sair de vez do caminho da escassez, da consciência de escassez, de falta, ou de questões menores. Aqui fala, tenha segurança, tenha confiança em si mesmo, né? Não alimente mais, seja ansiedade, seja o medo da falta, da escassez, ou de que você realmente não vai conseguir, ou de que o amor não vai se manifestar. Veja o significado do número 4114, ou isso ou aquilo, tá? Então, trabalhar mais o seu reconhecimento de valor, tá? No valor pessoal, mais a confiança, tá? São pessoas que foram muito feridas e trazem muitas marcas de um passado, que se feriram demasiado nas relações humanas, não são necessariamente afetivas apenas, e tem dificuldade de confiar. Tem dificuldade de confiar também que um início que promova estabilidade dure. Tem muita insegurança, parece que a qualquer momento a sua vida vai desabar, que traz memórias muito intensas de dor no que tange a isso. Mas é um novo tempo, uma nova aurora, né? Então, assim, ouse sonhar, ouse ser um encantador de sonhos, aquele que toca, né, numa estrela cadente e cujos pedidos são atendidos. No tempo de prosperidade, aqui é a maçã sagrada, a cocriação, minha abundância, né, os meus mindsets, ou seja, minha consciência de abundância atrai bênçãos infinitas, tá? Trabalhar bastante essa questão da cocriação, com a lei da atração, entendendo que agora é o seu momento, tá? Luz estelar, a estrela lápis lazuli, minha visão interior me guia para o meu alto propósito. Aqui tem muito, você está no seu alto propósito, você trabalha no seu alto propósito, tudo mais lhe será acrescentado. Gratidão, que lindeza. Para quem escolheu, terceira opção, obelisco de ágata. É que tem gente que quer as coisas sem fazer aquilo que tem que ser feito, e outros sabem que precisa fazer, e quando faz, não tem como dar errado. A lição de casa, trabalho interno, alinhamento, né? Eu sou a única presença atuando aqui. Eu sou a presença ativa trazendo o dinheiro que necessito as minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a respiração perfeitamente controlada do meu corpo. Eu sou a luz que me ilumina, que ilumina cada célula do meu ser. Fixo a minha atenção em minha amada presença, eu sou aquela que me permite alcançar as alturas da vida eterna. Eu qualifico com a perfeição da divina presença, eu sou tudo em meu mundo neste dia. Porque eu sou a perfeição atuando aqui agora e qualifico essa mente e corpo com a perfeição absoluta. E recuso aceitar qualquer coisa menos que esta perfeição divina. Então, cuidado com os pensamentos aqui, que pode colocar no mecanismo de autossabotagem. Eventualmente, você não achar que pode materializar algo. Aqui fala de grandes mudanças de ciclo, tá? Para ir para esse espaço, vencer a insegurança também, desapego da matéria, tá? Desapego do dinheiro, vencer a insegurança de que não vai ter o suficiente. Então, vem assim,
pague o que você tiver que pagar, use o dinheiro com essa consciência de abençoando aquilo que você está pagando, tá? Porque isso vai atrair maior bênção. Vença o apego, a insegurança, o medo da escassez aqui. São pessoas que eventualmente, em algum aspecto, têm enfrentado muitos ciclos de escassez. Maravilhosas essas flores, né? Tava no meu altar para Deus e eu não resistindo, vim compartilhar com vocês. Veja o significado do número 44, espiritual e angelical. Espero que tenha amado essas flores, muito na energia do sagrado masculino, de Deus, sagrado feminino, da deusa, Divino Espírito Santo, a Shekinah. Muitas vezes a gente precisa seguir um caminho sem ter clareza, a palavra é essa, de como que as coisas vão se manifestar, aprendendo a confiar, entregando, confiando, aceitando o processo, tá? Trabalhando em segurança, ansiedade, tá? Entendendo que é inevitável que tudo se manifeste no tempo divino, é inevitável que você seja acolhido e amado no seu tempo de merecimento, que isso de fato aconteça, porque existe todo um tempo que a gente deve trabalhar no autoacolhimento, né, no auto amor. Veja o significado do número 45. É tempo de sair da defensiva, é tempo de baixar a espada, sabe? É tempo de ir com mais calma, com mais respeito por si mesmo, com mais delicadeza. Trabalhar muito a autoaceitação, tá? Aceitação da sua história, dos seus processos, ou de tudo aquilo que não funcionou do jeito que você gostaria. Tem coisas que a gente vai precisar passar, então é como se não existem enganos, na verdade. Algumas coisas se manifestam de determinada forma e nos colocam num determinado contexto que não era o que nós esperávamos para uma evolução, para um crescimento. Aqui fala de muita cura, de sonho realizado, de alinhamento, tá? De trabalho com o emocional. Fala muito de trabalho com o emocional, trabalho de estrutura aqui, de cura, do entendimento de sagrado feminino, tá? De uma finalização de ciclos. É como se você não conseguisse ver ou acreditar que é possível finalizar um longo ciclo na tua vida e você alcançar a vitória sobre os seus inimigos. Quem são os meus inimigos? Muitas vezes nossos inimigos são o nosso medo, nossa insegurança, nossa escassez, né? Nossa solidão, nossas crenças, né? Que caiam os meus inimigos enquanto Deus me reanima. Os nossos inimigos não precisam estar fora, os nossos inimigos de relevância não estão fora, é sempre dentro. Então, assim, a cura de qualquer sentimento de que você não consegue, porque aqui existe todo um alinhamento estelar, planetário, astrológico no seu mapa que vai te colocar numa condição de realização de sonhos, de desejos, tá? De manifestação. Agora é um ótimo período para cocriar aquilo que você deseja. Apenas cuidado com a autossabotagem, tá? Insegurança. Com aquilo externo que possa te desequilibrar, com pessoas negativas, vem muito isso, que possam te tirar, tá? Que preocupações materiais, são pessoas que têm muito problema com a mãe, ou com a energia materna, ou com o sagrado feminino. Então, aqui a cocriação a partir de um centro de confiança, alinhamento com a espiritualidade, o espaço e um centro de abundância com da nova era mesmo, uma nova consciência, saindo da consciência materialista, do acúmulo, tá? Então, aqui é preciso desenvolver uma certa fluidez com os recursos, tá? Sem centros de culpa. Aqui muitos estão conectados com o Rei de Ouros, que é alguém que promove estabilidade na vida. Outros vão desenvolver essa potencialidade do Rei de Ouros, que é justamente tudo aquilo que você toca vira ouro. Então, assim, é como se você não tivesse nenhum motivo para ter medo das questões,
que está numa energia maravilhosa aqui de manifestação, de cocriação, de alinhamento, de inspiração, de realização, de conexão espiritual, tá? Agora, tem questões aqui relativas à maternidade para curar ainda, seja com relação à mãe, ou seja com a sua relação com a própria maternidade, tá? Ou seja com relação a algum processo de autoaceitação por questões que você tenha passado em relacionamento interior, a questão de filhos, a questão mesmo do sagrado feminino aqui, que fala do rompimento de estruturas para que haja um novo centro de verdade transformado. A partir de uma transformação mais profunda, você vai conseguir ter maior clareza de qual é o seu lugar no mundo, qual é o espaço que você pode ocupar e o quanto que você pode voar alto, tá? Então, é como se você ainda se condicionasse em espaços e posições que não são dignas de você, porque muito daquela consciência de criança ferida, de infância, das marcas que o relacionamento com a mãe deixou, tá? Então, ainda existe toda, como se você ouvisse uma censura interna o tempo todo, trouxesse questões de traumas de infância ou marcas dos traumas da infância que te limitam e você não se sentisse capaz, não se sentisse suficiente, não sentisse que desse conta, tá? Por todo um condicionamento aí, certo? Muito bem. Aqui realmente é tomar decisões, é seguir a verdade da tua alma ou buscar ver essa verdade de uma perspectiva superior, tá? Certo? Principalmente quem tem questões na justiça, questões de justiça divina. Existe um descrédito com relação à ordem constituída, que vai precisar de uma ressignificação. É como se estivesse rompendo paradigmas, ou viesse a entrar nessa energia de romper paradigmas negativos, tá? Para que você conseguisse aceitar que não precisa ser decepcionante, não precisa ser derrotado, não precisa dar errado as coisas sistematicamente, certo? Porque ainda existem algumas crenças que não aproveitam. O sistema de crenças, ele foi fundado em eventos que não foram gratos, e aí existe muita insegurança, tá? Na manifestação existe uma questão de apego, mas não porque existe uma ambição desmedida, é porque existe uma consciência de escassez ainda, uma insegurança aqui muito sistêmica. Alguns podem ter vindo de núcleos familiares cuja família passou muita necessidade, ou a mãe passou muita insegurança quando estava grávida de você, né? E aí você traz essa situação de medo, de escassez, de falta, tá? Então, realmente é muito trabalho de saída defensiva, entendendo o seu merecimento e seu valor, e que as coisas elas chegam no momento que tem que chegar, tá? E trabalhar maior abertura para o amor, maior abertura do cardíaco, maior abertura para as relações afetivas aqui. Pode ser amizade também, claro, não é só relação amorosa, porque aqui as relações, se elas promoveram um grau de dor e de desconfiança e de insegurança a partir de um centro, como se todas as pessoas fossem te ferir, tá? Então, aqui existe também problema com a energia do pai, ou algo a ser trabalhado com relação ao sagrado masculino de uma forma mais profunda, uma transformação, uma realização, tá? Que também fala de se conectar com uma pessoa que possa te ajudar. O arquétipo da Fênix vai te ajudar a você mudar toda uma consciência de uma forma que você vê o masculino, tá? Que eventualmente não é confiável, não promove estabilidade, é abusivo em alguns níveis. Então, existe tudo isso a nível de crença inconsciente, tá? Certo? Mesmo que você tenha feito um grande trabalho de autoconhecimento e de transformação, você ainda tá preso em ideias. Preso em ideias. Porque é uma travessia de um deserto, de um espaço bem complicado para uma nova vida. Então, é uma transformação muito grande da realidade, tá? Houve muito peso, muita responsabilidade, muita decepção, muita frustração, muita entrega, muita confiança. Aqui alguns também ainda estão lidando com um ex-relacionamento do passado que promoveu muitas marcas, tá? Por mais que seja alguém que você já conseguiu abandonar em muitos níveis, é como se você tivesse se libertado da pessoa, mas não das cicatrizes que esse relacionamento deixou ou das feridas. Então existe um nível de cura muito mais profundo
tá? Para que seja seguro amar, tá? Então, trabalhar bastante os espaços meditativos, buscar a reconexão com a chama gêmea, porque é tempo de você ser feliz, é tempo de você manifestar outras coisas. Só que aqui você vai precisar trabalhar a cura no nível muito profundo, tá? De coisas que ainda estão te limitando de uma forma desnecessária, tá? Ou de inseguranças mesmo, tá? Inconscientes negações, medos, tá? Medos de ser feliz. Fala de muito planejamento, você está conectado com uma pessoa que é muito estrategista, que planeja muito, fala da ciência da paz, ou ter paciência e eu acreditar que a coisa, ela realmente vai se manifestar, tá? Sair de um centro de ilusão, aprender o que é confiança, entrega, tá? Porque nem todas as pessoas são decepcionantes, né? Existe muita gente decepcionante, né? Que não é fácil de lidar, mas existem pessoas que aparecem como um grande presente do universo para nos oferecer um grande copo de amor, um grande... e não só a nível de relacionamento afetivo, que fala das relações em geral, aquelas amizades maravilhosas, aquelas oportunidades maravilhosas, tá? Muito por conta desse centro de equilíbrio que você buscou, que você continua buscando, tá? Que vai te colocar nessa posição de uma nova jornada a partir de um equilíbrio entre energia masculina e feminina, um espaço de purificação e um espaço de merecimento que se torna inevitável para o universo. O universo fica sem escolha, exceto te dar aquilo que você deseja muito mais, ok? Fala muito de realização aqui, em muitos níveis, principalmente no nível afetivo, de profissional também, de relações, de amizades que antes você não conseguia manifestar, tá? Mas fala de estudo, de planejamento, de encontro aqui de alma, de alguém retornando do seu passado de outras vidas para te oferecer algo. Pode ser dessa, pode, mas é bem mais difícil. Aqui me fala muito de outras vidas, tá? Porque aqui, para você sair de um espaço de muita escuridão, de uma teia kármica negativada, tá? Então, assim, existe muita ajuda nos planos internos, também dos mestres ascensionados, existe muita energia de Arcanjo Miguel aqui também, para que você realmente consiga planejar o seu futuro e receber o auxílio. A própria espiritualidade, ela está planejando como ela te auxilia de uma forma mais eficiente, para que você rapidamente, com velocidade, na direção correta, manifeste todos os seus sonhos, a sua felicidade, o seu contentamento. Gratidão, está feito, está selado. No mais poderoso nome de Deus, eu sou o que sou. Que lindo. Aqui tá muito calor. O tempo tinha mudado e já tá complicado. Amado, eu sou, eu te amo, eu te adoro. Essa daqui é quarta opção, né? Pirita, quarta opção. Maravilhoso cristal da prosperidade. Que a minha amada Silmara presenteou. Quarta opção. Pirita. O que a espiritualidade tem para falar para quem escolheu? Proteja os seus sonhos. Existem mudanças positivas, uma nova visão mais positiva, a transformação na forma das coisas se manifestarem na tua vida. Mas existe aqui alguns medos, tá? Algumas crenças. Busque por proteção espiritual, tá? Esse aqui tá bonito, porque é muito uma energia de vitória aqui. Então, aquilo que você tem buscado, a espiritualidade, ela tá decretando uma grande vitória na tua vida, tá? Seu caminho é a vitória, seu caminho é alcançar êxito. Cuidado com as ilusões, com as escolhas, com os caminhos falsos, com a indecisão. Busca sua intuição, o centro superior de força de alinhamento, para estar alinhado com a prosperidade, com a abundância, com o amor, de uma forma superior aqui. Confie, fique firme na confiança daquilo que eventualmente só você vê, tá? Falar muito de abundância, de cocriação, de realização, para alguns. Cuidado que tem gravidez aí, se tiver na idade, né, ou que tiver disponibilidade ainda, mas fala muito de cocriação aqui, de conexão com Mãe Gaia, conexão com o espaço criativo, com o sagrado feminino, com a prosperidade, com a nutrição, tá?
mas com lugar de poder, autoridade, mas a partir do centro correto. Fala muito, né, de um processo que ainda não finalizou, de transformação profunda, de renascimento, tá? Mudanças aqui, para alguns é mudança de país, mudanças de estado, mudanças de trabalho. Aqui fala muito de trilhar o caminho da mudança sem medo. Trilhar o caminho da mudança sem medo, tá? Não importa se você já errou antes. Né? Não deixar que o mental te sabote no sentido de trazer aqueles espaços que antes não funcionaram as coisas, você seguiu a sua intuição e não funcionou, porque agora é todo um contexto diferente, toda uma nova estrutura, você não é a mesma pessoa, de estabilidade aqui, de prosperidade, de abundância, de relações prósperas também, de amor, de ofertas de amor, de comunicação aqui, afetiva. Quando, né, o ser amado consegue te mandar flores, não importa de onde ele está, né? Isso acontece. Sair da apatia, do tédio, do medo, da insegurança, tá? Então, muito tá... se manter positivo e confiante, fala muito de... ter cuidado para que tristeza, espaço de tristeza não te tome, desânimo, não se render à tristeza e ao desânimo, não importa o motivo, tá? Muito importante buscar a meditação aqui, buscar liberar algumas questões de um passado, tá? Mesmo que sejam sentimentos que envolvem outro relacionamento, um núcleo familiar, filho, família, ou questões de infância, mas aqui tá muito forte a questão de um relacionamento de alma gêmea das sombras, trevosa, tá? Há alguma coisa que te colocou trauma, medo de alguma forma, tá? Alguns precisam se desconectar de uma energia ainda, ter força de fazer escolhas que te colocam no caminho correto da sua vida, no centro correto da tua vida. Sair do karma negativo, porque se você tá no karma negativo é porque você tá escolhendo, porque já não é mais tempo de você estar manifestando relações que não funcionam ou que te promovam dor e sofrimento, tá? Então, assim, não insista naquilo que não tem como, não tem condições de se materializar, se manifestar, ok? Aqui fala de interesse efetivo, eventualmente você está conectado com uma pessoa que não se comunica claramente, mas que tem muitos pensamentos, ou que pensa em você constantemente, tá? Ou, eventualmente, alguns precisam deixar um relacionamento porque a pessoa que você quer para sua vida, ela não apareceu ainda, ela não se manifestou porque você está conectado com a magia trevosa, então preste atenção, que existem várias energias, tá? Tem questões kármicas envolvidas, tá? Tá? E não tem como ser feliz se você não escolhe a direção da felicidade, tá? Então, aqui, o relacionamento certo para você, a profissão correta, o caminho correto. Então, aqui é preciso ter coragem de finalizar ciclos, deixar que a vida traga, leva o que tem que levar e traga o que tem que trazer. Se não é uma pessoa, nesse sentido, que não promove estabilidade, a forma de ver as coisas, as questões inconscientes que te afastam de uma relação estável e feliz, tá? Então, aqui fala muito de cura de sombra, de questões inconscientes que é necessário trabalhar, tá? Uma visão maior, justiça e equilíbrio, essa busca por clareza, justiça e equilíbrio com você mesmo, tá? O que tá te afastando do seu início de prosperidade e abundância, seja relacionamento, seja trabalho, seja matéria, cocriação de recursos? Tem muita questão de inconsciente, de karma, questões de magia também aqui, tá? Tem muita questão da sombra. A falta de clareza, falta de visão. Alguns estão limitados por uma crença, né? Que cocriam pessoas que só recebem. Então, é preciso ter o equilíbrio entre o dar e o receber. Alguns ainda precisam se curar de um relacionamento, que seja que finalizou recentemente ou que você ainda continua nutrindo, que não é digno de você. Outros é se curar das crenças no que tange às relações, à prosperidade, à abundância, a merecimento, tá?
insegurança, insuficiência, falta de valor pessoal. Tá aqui, a busca pela clareza, tá? Corvo como animal de poder vai te ajudar, esse arquétipo. A clareza, a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Então, alguns precisam realmente de clareza, fazer escolhas em consonância com aquilo que você deseja se manifestar, tá? Tem alguns, né, não estão conseguindo viver o amor de uma forma plena, porque estão conectados com uma pessoa, ainda com uma pessoa do passado, ou um relacionamento que já deu muito errado, tá? Outros são crenças, são situações assim, são as suas ferramentas de defesa com relação à dinâmica de relacionamento afetivo que não estão aproveitando, porque a pessoa, ela é confiável, ela é generosa, e ela é alguém que não vai desistir, pode ser um professor, usar o lobo como animal de poder, pesquisar sobre o lobo, porque aqui é uma visão maior. Mas aqui fala também para alguns de alguém que não vai desistir de você, que vai esperar o tempo que for para fazer manifestar essa união, tá? Então, assim, tem várias coisas aqui, então eu tenho que trazer essa busca por equilíbrio, e equilíbrio que vai te colocar na posição de co-criar tudo, de estar alinhado. A energia masculina e a feminina, tá? O amor e a paixão, a energia sexual, né? Então, existe muito essa questão de trabalho aqui, de focar no profissional, de abundância material também. Arquétipo da águia branca, tá? A águia branca vai te ajudar. É bem legal. Para alguns, estão muito focados na realização da matéria ou profissional e não tem espaço na vida para relacionamento, e isso de uma certa forma te prejudica também, porque no fim a gente quer realização em todos os níveis, por mais que de alguma forma a gente possa negar isso, tá? Então fala mesmo de autoconhecimento profundo e o desapego de qualquer coisa que não sirva para que você construa aquilo que você deseja, de qualquer dúvida, tá? Fala muito de conexão aqui com alma gêmea de tempo divino ou chama gêmea, mas que existem algumas outras influências interferindo. Seja você enganado sobre quem de fato é sua alma gêmea e sua chama gêmea da luz, tá? Ou seja, influências externas aqui, tá? Então, é tirar a venda dos olhos, tomar a decisão de ver a verdade, buscar a verdade, se comprometer a se movimentar a partir do centro da verdade, vencer os medos, vencer as ilusões, vencer as inseguranças, as inconscientes negações e realmente fazer a escolha que te leve para os braços de um amor puro e verdadeiro. Então, essa pessoa, ela não te oferece amor puro e verdadeiro, né? Cujos obstáculos são problemas de comunicação ou distância, mas que você sente no fundo do seu coração que é amor puro e verdadeiro e reciprocidade, aí, né? Se a pessoa, ela vem numa configuração diferente dessa, que existe conflitos aqui, que eles não são os conflitos internos e sim os externos, o conflito com a própria pessoa, toma cuidado porque às vezes você está se enganando, tá? Com relação a quem vai te oferecer o relacionamento feliz. Tem questões aqui de despertar espiritual profundo, caminho espiritual profundo interferindo na sua dinâmica, principalmente de relacionamento afetivo. A busca da nova visão aqui, trabalhar a crença de sacrifício no amor, tá? Culpa, muita culpa que traz de situações do passado, dessa de outras vidas. Alguns estão conectados com pessoas que carregam muita culpa por erros do passado e que tem muito karma. Quando existe muito karma no relacionamento, é muito difícil as pessoas serem felizes, tá? Então, aqui é muito entendimento superior daquilo que representa um mecanismo de autossabotagem meu, uma dor e um sofrimento por algo que eu vivi no passado, ou um ciclo que eu não finalizei, ou que representa a verdade de uma situação aqui, tá? Porque aquela colheita que você, né, busca, é preciso nutrir da forma correta. Então, se você estiver plantando esperança, conectada com alguém que não tem nada para te oferecer, aí você fica iludido ali numa questão que não vai te trazer recursos, não vai te trazer resultado. Agora, se você tá em algum nível sabotando uma conexão boa porque existe muita indisponibilidade para o amor por conta das memórias, das dinâmicas do passado, aí você
pode trabalhar isso, né? Liberando os contextos de dor, trabalhando a cura no nível mais profundo. De todo modo, o caminho é ser feliz, o caminho é essa busca de satisfação emocional na sua vida, porque é isso que vai te trazer os resultados desejados, tá? Então, seja não conseguir seguir numa direção nova, tá? Porque tá preso a alguém. Seja não conseguir seguir numa direção nova porque não tem confiança em si mesmo, né? Por quê? Porque existe um trabalho aqui em conjunto e existe falta de confiança no coleguinha, tá? Tudo vai precisar ser curado no nível para que haja uma abertura para as relações amorosas que tenham sentido, tá? Como são muitas energias, a leitura acaba ficando ampla, daí não tem como restringir uma hipótese apenas. Então, quem tá, né, confuso com relação à própria vida, precisa de uma leitura pessoal para ver a própria energia. Ou buscar dentro, internamente, o que quer que seja, existe uma necessidade de confiar na sua intuição de uma forma inabalável, de trabalhar o espiritual, de trabalhar o arquétipo que você veio viver. Porque o espiritual também está interferindo na sua vida afetiva. Então, assim, enquanto eu não alinho espiritualmente, eu não desenvolvo essa terceira visão, tá? Eu não desenvolvo essa capacidade de ver além e de seguir a intuição de uma forma plena, as coisas não se manifestam. Então, são várias questões, né? Às vezes, a falta de comunicação, ela é constante numa dinâmica, mas porque existe todo esse desenvolvimento em jogo que faz parte... Tá? A ausência de movimentos, ela apenas denota que você está precisando aprender a confiar na sua intuição e ficar firme nas suas escolhas, até finalizar um ciclo e começar outro muito melhor, tá? Outros não, outros a sua intuição já está te falando que essa pessoa não serve para você e você está alimentando ainda esperanças que são vãs. Então, aí você vai precisar identificar, porque o desenvolvimento da nossa intuição que nos conduz à vitória é uma conexão, né? Aqui, muito boba, dá uma pesquisada no arquétipo da coruja, tá? Significado como animal de poder, coruja, morcego, libélula e corvo, tá? Então, essa busca por justiça e equilíbrio, a pessoa que está conectada é justa e equilibrada? Você percebe? Isso, se for, é alguém que vai te levar a uma vitória aí, você pode confiar, porque por mais que a pessoa não se comunique do jeito que você quer ou não se movimente no tempo que você quer, é algo que vai produzir frutos. Agora, essa pessoa, ela já deu os sinais, né, que não é confiável, que é complicada, toda trabalhada no ego, toda trabalhada no, né, em situações aí que já te decepcionaram muito, entende? As pessoas, elas não melhoram tanto assim, percebe? Então, assim, o relacionamento que tem muito karma, caminho profissional, a mesma coisa. Aquilo que honra a nossa sombra não frutifica. Então, chega um ponto que a gente vai precisar soltar tudo aquilo que honra a nossa sombra e só investir naquilo que honra a nossa luz, tá? Ok? Bruxa branca, seja luz. De novo a coruja. Então, aqui é manifestar a sua maestria espiritual. A mariposa também, pesquisa o arquétipo, ele tem um significado positivo. Da transformação, para que você manifeste toda a sua luz e você siga a sua intuição. Né? Promete sucesso e felicidade aí, o sol na sua vida, tá? Então, assim, seguir em direção dos novos aprendizados e guerreiro, enfrentar os seus medos e ficar forte. Então, assim, muito do nosso processo, a coisa ela não acontece no nosso tempo, para que a gente aprenda a confiar na nossa intuição e estabeleça uma firmeza com relação a isso. Aí as pessoas querem que as coisas se manifestem, sabe? Ou mesmo que as coisas fluam numa velocidade da luz, sabe? Quanto que elas ainda não estão preparadas para receber aquilo que elas desejam, porque existe todo um processo de cura, de entendimento e de desenvolvimento que precisa se desenrolar, tá? De uma forma melhor aí. Fala muito de ter coragem, de uma busca mais aprofundada da sua verdade ou da verdade das situações, das pessoas, e muito desenvolver esse poder na confiança na auto-intuição. Porque enquanto você vibrar na insegurança e no medo, a coisa ela não se manifesta. Também o relacionamento perfeito, entre aspas, ele não se manifesta, por exemplo, se você não tiver confiança total naquilo que você viu ou que a espiritualidade te mostra, que a sua intuição te diz sobre as pessoas.
tá? E se faz parte de você, a ferramenta relacionamento afetivo, ser imprescindível no seu desenvolvimento espiritual para você se conectar com a sua intuição e você se desenvolver espiritualmente, né? Contrariar tudo aquilo que os olhos veem, que o coração diz, e realmente ter um entendimento mais profundo da energia do outro, isso é importante aprender. Não adianta querer queimar etapas. A vitória, ela está garantida, mas não busque queimar etapas, tá? As avós, as abuelas, lembrar da sua rota, a perspectiva, confiar naquilo que é revelado ou no próprio processo, tá? A pétala, a realização de criações, tempo certo, celebrar. Aqui fala mesmo de colheita. Responda ao chamado, liderança, empoderamento, presentes e dons da alma. Então, aqui o seu processo espiritual é importante e está interferindo nos outros aspectos da tua vida e não tem muito o que fazer, exceto trabalhar o que tem que ser trabalhado. A Mãe Rosa, retorno para cada um, compaixão, humanidade. Então, trabalhar esse espaço compassivo, né? De retorno à fonte, de retorno à cocriação, né? Ao sagrado feminino, de um centro saudável, equilibrado, porque tudo se manifesta no tempo divino, de acordo com a lei, com a ordem divina também, e não precisa alimentar ansiedades, é essa busca por sabedoria, por clareza, por cortar o que tem que ser cortado, inclusive dentro, seja de insegurança, seja de impaciência, ou seja de não merecimento, enfim, é o processo aí para que a manifestação se dê de acordo com a melhor forma, né? Muitas vezes a gente precisa ser protegido de nós mesmos e ser preparados para algo muito melhor. Missão de alma, projeto de vida, projeto ascensional, enfim, expansão da consciência, tá? E às vezes um relacionamento ou sucesso profissional da forma que a gente gostaria seria uma distração. Então aqui, vá buscar as respostas dentro, tá? A maestria, que é isso que vai te colocar alinhado com, seja seu relacionamento, seja a sua vitória em qualquer aspecto, seja a abundância. Gratidão, gratidão, está feito, está selado. O mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Quinta opção, concha rosa. Amado, eu sou, eu te amo, eu te adoro. O que a espiritualidade tem para nos dizer, meu bem amado Micael? Mithael. Neste universo conhecido como Arcanjo Miguel, o verdadeiro nome dele é Mithael. Tem para nos dizer quem escolheu a concha rosa. O grande amor que você carrega no seu coração advoga ao seu favor nas situações mais improváveis. Então, você acaba tendo muita ajuda da espiritualidade, mesmo quando você está, entre aspas, errado, não merecendo, por alguma em débito, tá? Kármico, porque a grande vibração no sentido de compaixão, de amor incondicional, a grande entrega, a grande capacidade de amar e de se comprometer com as coisas, tá? Com a sua verdade, com aquilo que você ama, né? Essa energia de pureza, essa energia de entrega, de inocência. A grande inocência que você carrega no seu coração, ela advoga ao seu favor nos planos superiores, te trazendo um novo início de vida, te trazendo novas oportunidades, te trazendo a possibilidade de construir toda uma nova estrutura a partir de uma base sólida e pura. Como se a espiritualidade reconhecesse, honrasse o seu valor e viesse para te dizer, né, que te traz alegria para os seres espirituais, indizível o grande amor que você carrega, a grande pureza da sua alma, a sua grande capacidade de entrega, de ir para espaços que não são confortáveis, para fazer o que precisa ser feito e a sua capacidade de se comprometer, de romper com estruturas, quebrar paradigmas e de simplesmente seguir em frente, buscando um caminho melhor ou uma transformação, fazendo acontecer muitas coisas, né? Buscando equilíbrio, buscando estar alinhado, estando comprometido,
sabe? Purificado, vencendo seus medos ocultos, suas inseguranças. Então, assim, é muito bonito a energia de quem escolheu a concha rosa. Existem alguns contextos de apego ainda que vai precisar lidar. Uma velha ordem, uma velha estrutura, uma velha consciência ou um velho conjunto de crenças que não lhe serve mais, tá? Porque um novo tempo chegou, onde você não precisa carregar todo o peso do mundo nas costas, onde você não precisa esperar a próxima facada, a próxima decepção, a próxima traição, porque com essa natureza pura e genuína você já atraiu muitas pessoas oportunistas, muitas situações dolorosas que lhe tragam uma certa falta de dinamismo, não de ação, mas muito de se permitir seguir em frente, confiar na intuição, confiar no caminho novo, por conta das questões que você já passou, né? Existem alguns contextos que ainda precisam de cura e decisões que precisam ser tomadas com maior celeridade, com maior rapidez, porque é como se a dúvida, a energia da dúvida, a insegurança viesse macular todo esse contexto tão belo, porque há condicionamentos ainda que se repetem por medo de se ferir, por medo de se decepcionar nas relações, por medo do amor, tá? Tem muita energia de medo e de insegurança aqui, mas existe toda uma energia de transformação. São pessoas que já estão conectadas com uma pessoa ou se conectarão em breve, onde haverá apego, sim, mas haverá um comprometimento tão profundo, ou já existe um comprometimento tão profundo numa determinada relação, numa determinada missão, em propósito, enfim. A palavra que fala também de comprometimento, tá? Fala muito de abundância, o arquétipo do pavão vai te ajudar, né? Aquilo que eu chamo de ser a solteira feliz e próspera, o solteiro feliz e próspero, de transformar todo o conteúdo de escassez, de falta ou daquilo que não funcionou antes, que ainda fala de liberar algumas crenças no que tange a escassez mesmo, medo de perda, insegurança, tá? Ou uma jornada de trabalho excessiva, de muito peso, ou de muito sacrifício, tá? Que fala muito dessa questão de viver com mais leveza, de ter ajuda. Você nunca teve ajuda ou alguém que você pudesse contar efetivamente, em regra. Mas aqui fala muito de subir as escadas do próprio medo, das crenças que impediam que você recebesse ajuda ou você recebesse coisas boas por conta das experiências anteriores. Aqui fala muito de um grande processo de alinhamento espiritual, que ou aconteceu, ou está para acontecer, ou precisa acontecer, que vai te colocar no centro do olhar da consciência divina. Alguns têm um projeto muito grande aqui para realizar nesse planeta com missão de alma, outros têm uma questão messiânica mesmo, tá? De trazer luz a esse mundo, de trazer essa capacidade de mostrar como é que se faz para seguir por novos caminhos, onde tudo que você pode levar é a sua coragem, o grande amor e a pureza que você carrega no seu coração e a confiança no divino. Então, são pessoas aqui excepcionais no sentido de histórias de vidas muito delicadas, a palavra é essa, dolorosas, cada um traz seu conjunto de dor, não é uma competição, todo mundo sofre, é uma ilusão achar que só nós sofremos, mas aqui estamos falando de pessoas que usou o sofrimento como uma ferramenta de transformação muito profunda, de independência, ou de criação de espaços de prosperidade, independência, de autonomia, tá? Não permitiu que fosse destruído por nada, tá? Então fala de se afastar de qualquer centro de dúvida, de pensamento negativo, de insegurança aqui, tá? Realmente você se permitir ser quem você nasceu para ser. A única pessoa que você deve prestar contas, as únicas consciências e inteligências são os seres espirituais superiores que te amam incondicionalmente e que te aceitam incondicionalmente, te honram infinito e te perdoam, que existe pouca a ausência de auto-perdão em algum nível, por algum erro que você considera sério, carrega culpa em alguns níveis, tá? Como se você tivesse vergonha de si mesmo por algumas questões, sejam questões de adolescência, seja escolhas que você viveu, ou seja, caminhos que você percorreu que não foram os mais dignos, a palavra é essa, tá?
sejam as pessoas que você atraiu que não eram as mais confiáveis também, que fala muito de toda uma cura com relação ao sagrado masculino e atrair pessoas que sejam confiáveis, estruturadas, que ofereçam estrutura, assim como é algo que você buscou desenvolver a partir de um centro de muita ausência de estrutura, vencer o imponderável, materializar o imponderável, se tornar o imponderável, tá? São pessoas que são uma prova viva de que é possível vencer qualquer situação, qualquer questões de escassez, questões de falta, questões de carência, seja afetiva, seja de estrutura, seja de apoio, seja de matéria, tá? Mas que usaram as limitações ao favor e conseguiram transmutar, vencer, sabe? Mesmo que tenha que deixar tudo para trás, aquilo que você se tornou é o seu maior bem. Mesmo que você tenha deixado tudo para trás, o que você se tornou é o seu maior bem. Então, aqui, algumas coisas precisaram ser abandonadas no meio do caminho, seja profissão, seja relacionamento, que existe muita mediunidade, muita energia psíquica forte, muita conexão com a lua, com as deuses lunares, tá? Com a espiritualidade, tá? Mas é como se ainda você não tivesse conseguido receber a prosperidade e a abundância, relacionamentos prósperos e abundantes. Existe também muita solitude, muito isolamento, muita autoproteção, tá? Como se tivesse, né, no seu castelo, naquilo que você construiu no seu mundo e que não permitisse muito contato com as pessoas por medo de se decepcionar com as pessoas, por situações kármicas muito pesadas. Mas existe toda a questão de mudança de ciclo, mudança de forma de se relacionar, do padrão de cocriação e de atração de situações para algo que traga mais estrutura, felicidade e contentamento, até mudança de egrégora aqui, mudança de hierarquia de luz que te mentora, o que ancora o seu trabalho. Aqui existe energia de curador, de quem trabalha com a espiritualidade a algum nível, porém, independente de trabalhar com a espiritualidade ou não, aqui fala desse alinhamento com energias, inteligências aqui que vão te ajudar a fluir, vão te ajudar a colocar a sua vida na ordem divina, vão te auxiliar, né, ser a sua família, que é como se a espiritualidade fosse seus melhores amigos, ou a sua verdadeira família, ou quem você pode confiar de fato. Mas as coisas não precisam continuar de uma forma que você não possa escolher novas direções ou novas formas de se conectar com as pessoas, tá? Porque tudo é por um tempo, por um momento, por uma aprendizado, aprendida a lição a gente solta e não precisa repetir para usar sabedoria, tá? E manifestar amizades, manifestar relacionamentos, manifestar alegria, fala muito de manifestação de alegria, de saída defensiva, de se permitir confiar nas pessoas, de se permitir experimentar novas formas de se relacionar, tá? Até mesmo com a abundância, com a cocriação, tá? De confiança em si mesmo, tá? Que fala muito de sair de uma energia onde não recebia, onde só dava e não recebia, tá? De uma mudança kármica positiva aqui para você, para colheita. Agora fala muito de uma energia do passado aqui, seja esse relacionamento, seja energia de pai, tá forte para esse relacionamento, que quer te tirar algo ou que acha que você deve algo, que é um karma negativo, tá? Se alguém que está na sua energia nessa configuração, o imperador invertido é aquela pessoa manipuladora, aquela pessoa dominadora, aquela pessoa que exige algum nível de submissão, que é alguém que tira, está acostumado a tirar as coisas das pessoas. Esse tipo de energia precisa se proteger com relação a ela o máximo possível, tá? A busca pela verdade, então assim, pessoas que mentem, a energia não mente. Tá? Pessoas que mentem, energia sobre ninguém não mente. Mas aqui fala também toda uma necessidade de cura com relação ao masculino, para que todos não possam parecer que não são confiáveis, porque eventualmente lá no passado, dessa de outras vidas, você viveu relações muito dolorosas, tá? Seja com pai, seja com masculino e relacionamento. Fala de movimento, de liberdade, de uma nova vida, de muito contato com a criança mágica, com a criança interior, de trabalhar isso, de se permitir viver de uma forma melhor, muito contato com Yeshua também, energia de Yeshua, do Cristo Miguel,
do mestre Marinho. Se permitir ser feliz aqui, tem todo o auxílio divino de vencer todos os obstáculos e todos os conflitos internos e externos, porque agora você não tá sozinho, você tem ajuda, você tem proteção, tá? Então é muito essa busca, né? O caminho do buscador, o caminho de vencer todo o contexto de ilusão, de sacrifício ou de qualquer coisa que você tenha se colocado em posição que não é digna de você para ajudar o coleguinha, para salvar o coleguinha ou porque você não se sentia merecedor, tá? Então, fala muito desse retiro mesmo, desse desenvolvimento espiritual, mas pode ser bonito, pode ser gostoso, pode ser alegre, tá? Que fala também de quem tem medo do processo espiritual. O processo espiritual é uma das coisas que mais trazem alegria, eu posso falar. As transformações, elas são bem-vindas quando elas nos colocam em espaços melhores de prosperidade, abundância, de realização, tá? Veja o significado do número 3003. 3003, espiritual e angelical. E agir a partir desse centro de verdade, porque toda arma contra ti que se levantar não prosperará. O importante é você estar fundado na verdade, você vencendo todas as ilusões, você se movimentando a partir de um centro de escolhas conscientes e em consonância com aquilo que você deseja manifestar, com o grande amor que você carrega, com o grande merecimento. Tá? Deixar para trás todo o espaço de karma negativo, todas as relações kármicas, e realmente receber da vida o grande copo de amor, oferecer para o mundo o grande copo de amor, mas para quem merece, tá? Entendendo que o novo ciclo, ele chega para trazer, né, para alguns até 9 meses, para outros é rápido, 9 dias, 9 semanas, para trazer o amor no seu exponencial máximo aqui, a partir desse centro de você viver o seu grande amor, aquilo que só você sabe manifestar e que a espiritualidade veio te elogiar por isso, aquilo que traz alegria para os seres de luz, você vai receber tudo do universo. Então, não dependa de seres humanos, porque você não precisa, você tem a sua hierarquia de luz que te traz tudo e te coloca no espaço de honra e de felicidade, de proteção e contentamento. Apenas mantenha a distância quem está em dissonância com a alta vibração, com o melhor interesse, pessoas egocêntricas que no passado, em situações, já te trouxeram dor e sofrimento. Não temas, pois eu estou contigo, não temas. Tem muita energia de Gabriel aqui também, tá? Então, tudo que é estruturado vem em sua direção, assim como relacionamento, como prosperidade, como abundância. As coisas, elas não se manifestam na velocidade da luz, mas elas vão se manifestar de uma forma sólida, estruturada. Simplesmente trabalhe os seus pensamentos. Cuidado com o pensamento negativo, com o desequilíbrio emocional. Aqui é preciso trabalhar muito a cura do corpo emocional e do mental inferior, tá? Porque as situações que você passou deixaram marcas profundas. Trabalhar bastante com a meditação, processos de cura, de preferência, né? Porque quando chega esse amor, esse copo de amor ou essa oferta do universo, se você não estiver preparado, acaba acontecendo adiamentos desnecessários, porque eventualmente você não esteja equilibrado. Aqui é muito trabalhar o equilíbrio a partir de um centro de verdade, se amando, se respeitando, se acolhendo, tirando todo o peso dos ombros, pedindo para a espiritualidade te ajudar, né? Todos os pesos dos ombros lhe será tirado, apenas confie, tá? Então, existe toda uma cura ainda em processamento, que precisa ser realizada para finalizar ciclos de traição, de abandono, de rejeição, em muitos níveis. Mas é como se o amor já tivesse com os olhos postos sobre você, ou alguém muito amoroso e apaixonado, que não abre mão de você, tá? E que estivesse respeitando esse espaço de cura, mesmo que vocês não estejam conectados fisicamente ainda na matéria, existe essa conexão muito forte, espiritual, nos espaços superiores, tá? Mas aqui ainda existe lutos, dores emocionais, né? Cura do corpo emocional, para que você possa viver e receber o amor de uma forma mais plena, tá? Então, vencendo os conflitos internos, né? Todas as barreiras que você construiu contra o amor, contra a prosperidade, tá? Contra a perda,
o grande medo da perda que está interferindo na manifestação, seja de amor, seja de prosperidade, seja de abundância, tá? Cura com relação à energia feminina, cura com relação à energia da mãe. Muitas não foram uma gravidez desejada e trazem muita memória de dor da barriga da mãe que não queria ter filho, tá? Não importa o motivo, né? Às vezes é as condições financeiras, é o casamento que não tá bom, ou é a estrutura que ela não tem, que não lhe permite se sentir bem, né? Que tem questões de depressão, tá? Que eventualmente sua mãe passou, perigo, escassez, né? que você carrega essas memórias de dor que precisam ser curadas no nível profundo, tá? Esse tipo de cura, esse processo, seja com a ressonância harmônica, seja um processo de cura presencial com o xamanismo angelical, são questões muito delicadas para curar com ferramentas menos expressivas aqui, tá? Então, são esse tipo de coisa que eventualmente ainda está interferindo na manifestação de um grande amor aqui, que para muitos já está conectado com essa pessoa, tá? Então, desse é o tempo, busque modos de se curar, né? De tudo aquilo que você viveu, de memórias mesmo, tá? De dor e sofrimento, questões familiares, questões relativas ao sagrado feminino da família, tá? A linhagem familiar, que você de cura em níveis muito profundos aqui, tá? Constelação sistêmica resolve, nesse caso específico não, tá? Ajuda, mas não resolve, porque é uma dinâmica muito profunda a nível de alma. Mas comunicação virá, novos caminhos se delinearão, siga a sua espiritualidade para onde ela te mandar, seja para um espaço de cura, seja para um espaço de transformação, ou seja, quem chega vai chegar com verdade, a palavra é essa, quem chega vem com verdade, de acordo com a lei e a ordem divina, com justiça e equilíbrio, tá? E é o entendimento de seguir a intuição, a consciência superior naquilo que se apresenta, tá? Entendendo que tudo faz parte do grande processo que a gente precisa materializar, co-criar e ajustar dentro para que fora se manifeste, tá? Porque ainda existe um contexto muito pesado de traição, dor, sofrimento, decepção. Corpo emocional precisa de muita cura aqui, tá? Inconsciente e o mental inferior precisa de muita cura, como se você tivesse todas as ferramentas para construir coisas maravilhosas nesse plano e você já tivesse a consciência delas, se estivesse com bloqueios que vem muito de insegurança, não merecimento, seja da forma, né, que você tem ouvido muito na infância que você não era capaz, que você não era inteligente, ou que você não podia fazer, ou que você era delirante, algo assim, sabe? Enfim, tem muita insegurança aqui em criar algo grande e estruturar algo grande, apesar de ter capacidade, por conta de questões inconscientes aqui, tá? Amarras, vem muito uma questão de amarra. Muito problema com a energia materna, principalmente, quem escolheu essa opção. Pode ser a paterna? Pode, porque o pai, às vezes, é a energia feminina ali da relação, tá? Que representa a energia feminina, e a mãe, que faz o papel do masculino. Então, pode ser trocado, com certeza. Vai depender de que pessoa opera. Mas aqui fala muito de coisas acontecerem muito rapidamente, de você receber comunicações, de transformações, tá? Oferta de amor, tá? As coisas vêm com rapidez, porque é como se nem o universo tolerasse que você não manifestasse aquilo que você realmente merece. Principalmente no que tem de relacionamento amoroso, mas muito fala de equilíbrio financeiro, de prosperidade e abundância, tá? De você entrar em períodos que você vai fluir. É como se o movimento do universo te colocasse, te provasse, tá? Que é possível as coisas darem certo, é possível as coisas fluírem, é possível ser feliz, tá? Porque existe muita crença aqui relacionada a como se fosse impossível, né? Sair dessa posição aqui, receber cura. É como se fosse impossível ter relações saudáveis, verdadeiras, lealdade, fidelidade, né? Como se tivesse experienciado a caixa de Pandora, muitas coisas de infância e do passado que não foram bem elaboradas ou que não foram experiências agradáveis, que coloca
num grande centro de insegurança, ausência de confiança pessoal ou sensação de que não é protegido e não é amado. Existem questões sérias com a mãe aqui, nessa energia, tá? Acho que faltou o afeto. Tem muita mediunidade, tá? Então, esteja alinhado para que a espiritualidade venha te trazer como informação, tá? Confie na sua espiritualidade, né? Se você não pode confiar em nada e nem em ninguém, confie na sua espiritualidade, na sua intuição ou no caminho que o seu eu superior, sua essência divina, te mostra como correto. Na sua solitude você encontrará respostas, tá? Para tudo. Honrar o seu lado místico, a sua força criativa, fala da Kundalini, da energia sexual, né? Se tornar numa potência co-criadora por meio dessa força, trabalhar essa força, tá? Tangibilidade, fazer os seus sonhos se tornarem reais, a partir desse centro de purificação e de alinhamento, não tem o porquê a gente não manifestar, tá? E epifania, revelar os seus dons, aqui existem muitas feridas, muitas marcas por causa desses dons que você trouxe, principalmente questões de infância, mas são eles que vão realmente colocar no espaço de poder pessoal, tá? Então, aquilo que foi uma maldição antes, eventualmente, na tua vida, que for os seus dons espirituais ou a forma que você foi configurado para se manifestar aqui no 3D, e que eventualmente foi muito criticado, foi muito diminuído, humilhado, tá? Por conta disso, desde a infância, é justamente aquilo que vai se tornar a maior bênção na tua vida. Porque é assim que acontece, tá? A ativação do chakra estrela da terra, ancoramento, a energia de aterramento, a energia de Isis. Trabalhar o chakra estrela da terra, porque é a partir desse centro de aterramento que a gente cria matéria, realização, prosperidade, abundância. E o sentimento de desconexão com o planeta, pedir para Mestre Lanto te ajudar com a reverência à vida, para que você possa co-criar e manifestar aquilo que você veio fazer, estrutura, material, tá? Financeira, prosperidade. Existe muita autossabotagem aqui, porque não quer estar no planeta, não se sente confortável aqui. A estrela de Sírius, as bênçãos da estrela Sírius, sim, estão te ouvindo, mais ou menos assim, tá? Então, continue, tá? Você tem todo o ancoramento, proteção aqui, estelar. Sua família estelar está te apoiando. Muitos sirianos aqui nessa leitura, ou se não é siriano, tem muita conexão com Sírios, com mentores sirianos que estão te ajudando na sua jornada. Então, se você está sendo ouvido, você está sendo apoiado, continue, não desista, tá? Estabeleça o foco, continue focado. Trabalhar bastante a conexão com a raio azul. São Miguel Arcanjo, lei de fé, Lorde, lei de Sírios. Trabalhar bastante com os cristais, isso vai te ajudar no aumento vibracional. Para criar toda a estrutura de toda uma mudança. Você se libertar muito da influência da energia materna aqui, tá? Porque é como se você ouvisse a vozinha na tua cabeça te criticando por tudo, dizendo que você não é capaz. Isso tá te limitando, como se você já tivesse condições de estar num espaço muito melhor, mas você não conseguiu ainda, não consegue porque você não se sente capaz ou merecedor, digno, a palavra é essa, não se sente digno. Energia de ataques espirituais, tá? Liberar energia, negativas influências, porque você abre o campo por conta de autossabotagem. Tem muito ataque espiritual, buscar muita proteção aqui, mas a questão é de fechar cada vez mais o campo, trabalhar os pensamentos negativos e sentimentos negativos, tá? Seu templo secreto, segredos, isolamento, observação, rituais mágicos, tá? E trabalhar com a energia do Arcanjo Miguel, guerreiro do coração, proteção divina, a sincronicidade. Trabalhar muito com a raia azul aqui. Arcanjo Miguel, lei de fé, Arcanjo Miguel, lei de fé, Arcanjo Miguel, lei de fé. A Merkabah universal, o seu propósito sagrado, você tem a resposta.
Sonhos lúcidos. Então, aqui nos seus sonhos você vai receber muita resposta, muita ativação, tá? Seu espaço sagrado, mudanças positivas, claridade ou clareza, atração de sorte, removendo obstáculos, tá? Tem energia de Lord Ganesha para trabalhar as questões de prosperidade, mas toma bastante cuidado com pensamento negativo e sentimento negativo aqui, que é isso que está te atrapalhando, tá? Te deixando vulnerável a ataques espirituais, tá? As questões, influências energéticas externas que não lhe aproveitam. A gratidão está feita, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. E sob a energia, o manto da proteção de Arcanjo Miguel e de fé.